Abraço, gente. Valeu, obrigado. Valeu. Tamo junto, Rogério. Aqui, põe na tela pra gente agora o Pedrinho, Pedrinho Lourenço. Esse é bom pra entrevista, viu? A gente gosta. Ele bateu um papo com o pessoal dos donos da bola lá do Triângulo, lá de Uberlândia. Né? Aproveitou o período do Cruzeiro lá, ó, passou lá pra jogar contra o Tombense. Aproveitou, bateu um papo com a nossa turma lá da Band, lá dos donos da bola no Triângulo, lá em Uberlândia. Põe na tela ele falando primeiro sobre o Caio Jorge. Hora nenhuma nós pensamos em vender nenhum grande jogador nosso. Hora nenhuma nós pensamos. Eu disse para o presidente do Flamengo que se fosse uma proposta aí realmente irrecusável, eu venderia o Caio Jorge. Mas nós não estávamos vendendo o Caio Jorge. É tanto que eles mostraram que nós pedimos 50 milhões e foi verdade. Se eles dessem os 50 milhões, eu ia vender. Mas eu não tinha intenção de vender e não tenho intenção de vender. O Caio balançou bastante, né, essa proposta do Flamengo, né, e eles todo dia no vídeo do Caio, né. Tá vendo? Vocês perderam. E aí o Caio é um menino assim que eu tenho uma relação, procuro ter relação boa com os jogadores, né. O Caio foi na minha casa, né, ficou até meia-noite, foi, pô, meu amigo, preciso dormir, mano, eu tenho que trabalhar. Eu preciso para minha casa, não dá tempo de chegar do horário. E conversei muito com ele, né, bastante, e falei da necessidade dele, né, que a gente precisa dele, ele é um cara importantíssimo para nós, porque nós pretendemos fazer. E falei com ele, você vai embora para casa agora, você tem 2 dias aí para você refrescar a cabeça e pensar. E vamos com calma, né, e com jeito, e realmente deu certo. Acabou que renovamos até 2030. Aí o Pedrinho, pode? O assunto era o assunto era Caio Jorge? Era. É sobre o Pedrinho mesmo. É sobre o Pedrinho? Pode assim, continuar. como é um cara que está sempre presente, né? Sim. Buscando esclarecer. Isso que eu acho interessante, porque o Pedrinho, ele busca esclarecer e a torcida está sempre sabendo do que está acontecendo. Porque ele tem esse contato direto com a imprensa e automaticamente a imprensa passando para o torcedor as informações do Cruzeiro. Essa presença do gestor sendo transparente, isso é muito interessante, não só para a gente, principalmente para o torcedor. É uma marca de clareza, né? O que a gente tem quando a gente vê o Pedrinho, ele está em todo lugar. Além disso tudo, eu acho que é uma satisfação que ele dá para o torcedor lá do Triângulo, uma valorização para esse torcedor. A gente vê ele sempre passando. A proximidade dele é uma coisa muito legal, né? E a clareza, cara. O que a gente vê é isso, né? Você não vê ele saindo pela tangente aqui ou não. Ele fala mesmo e boas. Às vezes até exagerado, né? E aí tem mas que segurar um pouco isso, dele. com um trabalho Eu forte. tô segurando um pouco mais. Abraço aí para o Bruno Faleiro, faz um grande Parabéns, trabalho no Cruzeiro. Esse tem trabalho, hein? Esse tem. Ô, Gabriel. Elton, Oi, eu só desculpa. quero destacar ainda Sim, a respeito do episódio Pedro e vai além. Eu falei no dia da apresentação do Gerson que ele citando de situações, né? O Caio Jorge, ele conversou com o Caio Jorge na casa dele. Sim. A respeito da permanência do Caio Jorge. Com certeza também informações que todos nós temos aqui. Tem tratado também individualmente com o Matheus Pereira o aspecto da renovação. Por que eu estou dizendo isso? Todo jogador que é apresentado no Cruzeiro, o Pedro Lourenço também está presente. O Pedro Lourenço também está presente no dia a dia. Eu não vou falar todos os dias, mas durante a semana ele tem os dias que ele vai sim à Toca da Raposa. Mais do que ser o dono, o proprietário, é estar. Eu acho isso muito importante para o Cruzeiro. É o ser e o estar. É o ser e o estar. Então, mesmo tendo, e de uma maneira assim diferente, o Pedro... ele não desordena o seu executivo de futebol, o seu diretor de futebol, o técnico, o próprio Pedro Júnior, mas ele também se envolve com as questões, contratações, negociações de possíveis vendas ou chegadas. Eu acho que isso é muito diferente no caminho que o Cruzeiro está e o caminho que o Cruzeiro pretende trilhar nos próximos anos. E eu não sei se o pessoal estava atento, né? Se atentou que ele fala a respeito do Caio Jorge balançado pela proposta, né? Do Flamengo. Pela proposta do Flamengo. E que a gente imagina que vai ter envolvido muita grana.
muita coisa. E é natural, viu, gente? Não tem nada que a gente tá pegando e falando assim, lá, tá dizendo que ele ficou encantado. Não é questão disso, não. É questão de propostas. Qualquer um de nós, quando recebe uma proposta profissional... E poderia ficar. E aí eu te pergunto, será que faz diferença? Claro que o Cruzeiro estendeu o contrato, Sim. melhorou, mas será... Imagina se ficasse apenas... quando eu digo apenas, por uma questão hierárquica, não de desfazer da função de cada um desses nomes. Sim. Se a questão do Caio Jorge ficasse para ser resolvida pelo Joaquim Pinto, pelo Spindel e, digamos, pelo Tite. Então, o Pedro Lourenço se juntou a essas partes, Elton. Isso é importante, Valor, a gente colocar. Quando você remete aí, você fala, o Caio Jorge foi recebido na casa do Pedro. É o Pedro chamando o Caio Jorge, vem pra minha casa, vamos sentar, vamos bater um papo, vamos tentar resolver da melhor forma pra gente acertar todos esses pontos. Tratamento do nível que o cara merece. Por tudo que o cara representa no time. A intimidade, a importância, o valor. O valor é de pegar, vem aqui, meu jovem. Só que a questão para fazer um parêntese, ô Breno, claro, o Caio tem esse... O Pedro trata todos do elenco assim. Ele discute igual agora, o Matheus está indo renovar, então essa coisa de ser dono, estar presente como dono e atuar como tal, sem atropelar o resto da pirâmide de funcionamento que tem dentro do Cruzeiro. E saber, né? sim, Elton, do desejo do jogador. Isso. Né? Conversar com o jogador, ser aberto com o atleta, isso é importante de um gestor. Essa aproximação, quando eu falei em relação à imprensa, e o Valudo destacou essa questão com os jogadores, isso é muito importante porque os jogadores, eles se sentem amparados na hora de uma cobrança, na hora do momento bom também. Então, isso dá uma tranquilidade para trabalhar. E o Pedro Lourenço faz isso muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai utilizar também a parte da entrevista do Pedro Lourenço, que ele falou com o pessoal lá dos donos da bola no Triângulo, em Uberlândia, ele falando a respeito do Matheus Pereira. Mas eu só vou dar um recadinho e já chamo essa entrevista. Fim de semana tem times mineiros em campo e para apostar no Campeonato Mineiro tem promoção especial na kto.bet.br para palpitar no seu time do coração e ganhar uma aposta grátis. E ganhar uma aposta grátis é bom, é coisa boa. Você pode pegar e fazer uma múltipla ali e ganhar ainda mais. É simples, basta apostar R$10 que você leva R$10 de aposta grátis para continuar no jogo, independentemente do resultado do seu palpite. Não perca essa chance de dar um pontapé na temporada com esse presentão garantido da KTO. Confira os termos e condições da promoção e aproveite. Aposte e ganhe na kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos e jogue sempre com muita responsabilidade. Essa KTO é boa, viu? Ô, Gabriel, meu querido, põe aí o Pedro Lourenço falando a respeito do Matheus Pereira. O jogador de alto nível, agora nós temos só que resolver o Matheus, né, que é o nosso craque lá da camisa 10, né, um cara que fez um campeonato acima da média igual o Caio, né, então tá faltando um pouquinho as coisas para nós terminar de acertar e já a nossa torcida vai ter aí uma coisa bacana que nós estamos fazendo com o Matheus para valorizando ele o que ele merece, que nós temos que reconhecer o trabalho dele e a gente esperamos nas próximas horas aí, num curto tempo, anunciar também a reforma do contrato dele, que aí a gente fica tranquilo pro ano trabalhar, pro Tite trabalhar tranquilo e a gente tem muita chance de fazer uns bons campeonatos. Ai, gera tranquilidade, viu? E muita tranquilidade, tá? Então, mais uma vez, agradecer ao pessoal da Band, do Triângulo, lá em Uberlândia, que nos cedeu aí essa entrevista que o Pedrinho bateu um papo com o pessoal lá na oportunidade ontem, lá no programa Os Donos da Bola, lá no Triângulo. Ô, Valuzão, preciso te ouvir também, ouvir o Thiago, ouvir o Lu, ouvir o Brenão, para falar a respeito do Matheus Pereira. Matheus Pereira que fez uma temporada passada, né? A melhor temporada do Matheus Pereira, não em números, mas em futebol jogado, em desempenho, em futebol jogado. Foi muito importante para o Cruzeiro e mais uma vez eu vou falar, eu estou muito curioso para ver o Matheus Pereira do lado do Gerson, porque eu imagino que o Matheus Pereira, ele tem a capacidade
de evoluir o futebol de uma pessoa que está do lado dele. E o Gerson também carrega muito bem essa capacidade de agregar, de evoluir o futebol daqueles que estão ao seu lado. Aí eu fico imaginando, funcionando Matheus Pereira e Gerson, isso aí é para brilhar e para fazer o Cruzeiro ser favorito em todas as competições que ele entrava. E mais uma coisa, de uma característica em comum aos dois para mim, circulação, né, no meio campo, preenchem várias zonas ali. Mas o Matheus virou isso, né? Sim. Ele não era bem isso. Sim, principalmente em 2025. 24 um pouco menos, ele tinha um sistema ali do Seabra para tentar conservá-lo mais, principalmente no momento sem a bola. O Matheus Pereira de 2025, ele sempre, todos os jogos do Cruzeiro, ele sempre teve níveis altos, números altos de desarmes. Alguns jogos, inclusive superando os volantes. Né? O que é um significado que realmente, como disse o Thiago Fernandes, passou a acontecer a partir de 2025. Ele começa mais ou menos há um ano atrás. Salvo engano, o Gabriel Marques hoje lembrava no Band News na área do momento turbulento que vivia o Matheus Pereira ali, quando ele disse a respeito de querer jogar na Europa, enfim, esteve perto de ir para o próprio Zenit, né, que acabou sendo um time agora envolvido na negociação do Gerson, mas a figura do Matheus Pereira, ela se tornou completamente diferente e eu acho que o principal responsável óbvio, é o próprio Matheus Pereira. Só destacar... Sim, não, porque... Eu ia falar isso. Porque... Eu acho que o Jardim tem um... Sabe por quê, Thiago? Sabe por quê, Thiago? Já somos dos dois. Sabe por quê, Thiago? Eu vou chegar no Jardim. Mas se o personagem em si não quer, Thiago, não adianta. Nós concordamos isso. O Jardim o Matheus tem nunca, um papel... Nunca teve esse papel de não quero. Ele talvez tenha tido fora das 4 linhas com declarações. Tá, mas dentro de campo, para mudança Thiago, para mudança acontecer, a alavanca primordial o próprio jogador. O Jardim exercer foi fundamental, Thiago. Mas o papel, por isso que eu falei. Você está tirando o mérito do Jardim. Não, é porque você está colocando o Jardim como principal. O Jardim é Deus para mim, cara. Eu posso Tudo bem, Thiago. Vamos falar sério. O principal é o Matheus Pereira e fundamental o Jardim. Tá? E dito isso, o Matheus Pereira, eu acho que ele tem muita vontade de escrever história no Cruzeiro com a possibilidade de conquistas de campeonatos. Ele entende o papel importante que ele acabou assumindo, principalmente no Cruzeiro em 2025, sem esquecer nunca do coletivo. Ele é um jogador que joga muito pro time e basta a gente ver o momento que o Cruzeiro está atrás de recuperar essa bola, como ele tem se comportado. É por isso que eu falei aqui na semana passada em relação ao Tite, que eu acho que o grande desafio agora é que tenha um prosseguimento, porque ficou muito elevado a exigência do torcedor do Cruzeiro. Não é ruim de jeito nenhum. Então, você fala naquilo, só para eu entender, Brenão, você fala no quesito, o Jardim entregou um plano de jogo e um modelo de jogo muito bem feito. Cabe ao Tite não estragar o que foi feito e acrescentar algo. Seria mais ou menos isso. Com as características dele, Tite. Porque a gente não vai esperar que o Tite vai chegar aqui e vai fazer tudo que o Leonardo Jardim faz, porque ele pode ter uma convicção diferente em algumas coisas. Mas pode. O Tite, peraí, aí agora eu tô sendo o advogado diabo aqui. Não, eu tô sendo advogado porque a discussão é com você mesmo. Assim, eu acho que eu queria só a resposta. O Tite tentar mexer o mínimo possível seria comodismo do Tite? Você acha que o Tite, pela grandeza que ele tem, ele vai querer fazer algo com a marca dele? Cara, eu acho que o Tite ele é um treinador, que não estou falando de qualquer treinador, nós estamos falando de um cara que, Copa do Mundo e tudo mais, ele tem a característica dele. Ele vai chegar aqui e vai fazer o trabalho dele. Ele não vai se preocupar, fulano fez isso, fez aquilo. Claro que ele tem que entender, e eu acho que ele vai ter essa visão, que ele pega um Cruzeiro pronto. Ele chega aqui e encontra um Cruzeiro que estava num alto nível, que terminou o campeonato num alto nível e que bateu de frente com 2 times que têm um elenco melhor, por isso o Cruzeiro não foi campeão brasileiro. Né? Agora, o que resta saber é, dentro da visão dele, Tite, de futebol, se ele não vai mexer muito, por exemplo, na função do Matheus Pereira, né? Que é uma função de meio, que o próprio Leonardo Jardim transformou ele num cara muito mais participativo. Essa é a questão. Mas ele já falou, não vai mexer Mas eu nisso. Quero ver isso na prática. Por quê? Porque nós vamos ver agora um time do Cruzeiro, para mim, com algumas poucas mudanças, mas nós vamos ver mudanças. Breno, assim, eu acho que é questão da liga do que ele pensa, ele, Tite, que é diferente do Leonardo Jardim, colocar em prática, porque o elenco, cara, ele tem um elenco até mais forte do que o do ano passado. Mas não é tão diferente
em relação ao Jardim. Só lembrando que o Tite não tem essa filosofia tão diferente do que pensa o Jardim. Eu tô com o Luciano E nessa. aí, o que é mais fácil, até dessa troca de treinadores, e o Tite é muito inteligente, logicamente, ele vai continuar Conversar com o com os padrão de jogadores também, jogo, né, cara? uma formação. Sabe a minha curiosidade em relação ao Sim. que o Tite vai fazer? É sobre o posicionamento do Christian, que depois pode ser o Gerson, né, na verdade, o posicionamento. Porque o Christian, o Jardim achou uma função para o Christian ano passado, que foi uma função assim essencial, tanto para o Christian e para a formação do Cruzeiro, que é aquele jogador dinâmico pelo lado direito. E eu até acho que o Gerson vai fazer essa função Tu acha que também. ele vai jogar onde? E aí eu acho que como meia direito, mas não tão aberto Só em uma relação coisa, ao Lu, Christian. peraí. A minha curiosidade é o Christian. Eu, Thiago, vejo, e aí vejo uma possibilidade real disso acontecer, de que talvez o Arroio venha para a direita e de que o Christian vá para a esquerda. Talvez, assim, Mas aí o Gerson, o segundo volante? eu colocaria o Gerson na do Lucas. Então, essa é uma dúvida. Para mim, o Gerson tem que jogar na do Lucas. É, Porque a minha curiosidade é justamente eu essa. gosto do Lucas, acho que o Lucas é baita jogador, só que pensando em níveis, eu prefiro o Gerson. E eu acho que ali você não perde um cara que, para mim, era tão fundamental para esse time na marcação, que é o Christian. Mas e Por mais depois- que ele jogue mais aberto Mas na depois direita. do que a gente viu Eu o não sei- Mateuzinho fazendo aí, se ele tiver recuperado, tá? Quando ele tiver recuperado, pelo que ele fez, por exemplo, nesse jogo contra o Corinthians, cara, que ele jogou muita bola. E aí? Aí Mas é um são defeito opções. meu. Aí, é um Aí ele defeito já meu, sai eu muito atrás. eu já brinquei. Aí, pra ele, até Mateuzinho, infelizmente ele machucou. Porque ele já vai sair muito atrás, Breno. Ele O vai ter uma Valorzinho- briga muito grande Então, no meio- mas no O meio Valorzinho campo. fica maluco, Mas- o que eu acho. mas- Mas se mas- eu pudesse escolher, eu vou escolher esse time. Sim. Era sai o Romero e o Lucas Silva, entra o Mateuzinho e Gerson. Só que, claro, que não dá pra jogar assim. Tem jogos e jogos. Não dá pra jogar assim. Não dá pra jogar Há assim. jogos E aí jogos. você mantém Não o dá, Christian. não dá. E aí você Mateuzinho, mantém o primeiro Christian. volante contra o Sabe que Corinthians. Eu quero é... A gente viu o Mateuzinho. 12 gols do Cruzeiro. O Mateuzinho de primeiro volante contra o problema Corinthians, é que que vai tomar prazeroso onda. foi ver aquilo. Sim. Que qualidade o Jogou pra Mateuzinho de cacete, primeiro primeiro volante. volante. E assim, Melhor em por campo. isso que eu falo, há jogos e jogos. O Romero estava suspenso naquela ocasião e muita gente ficou assim, e a pegada no meio campo? Tem jogos que você vai ter que propor mais, vai ter que ter uma saída de bola com mais qualidade, e o Mateuzinho de primeiro volante funcionou. Só como o Valor destacou, começa atrás porque está machucado. Eu estou muito curioso para ver esse posicionamento do Gerson, se é segundo volante, se é terceiro homem de meio de campo. E aí o Tite vai começar a colocar o seu jeito de trabalhar a partir do momento que o Gerson estiver à posição. Já está colocando aos poucos, mas ainda tem um pouquinho de Jardim nessa equipe do Ô, Lu, Cruzeiro. só a respeito do Christian, rapidinho, o Christian falou, o Tite falou na última coletiva que o Christian é um externo que joga pelo lado direito, mas que acaba vindo pelo centro. Quando ele fala isso, ele já entendeu como que o Christian terminou a temporada. Agora é ver o que ele vai querer fazer disso também. Eu tô com você. A curiosidade é O essa. Christian é o externo desequilibrante. Um E externo o Matheus é o ritmista. Em resumo, é o meia E o direito que Matheus- joga e o aberto. Matheus, isso aí. esse que aqui está, É o ritmista. é o ritmista. Ritmista, Valu, ele né, tem português de 51 Portugal. jogos com a camisa do Cruzeiro. 25. Isso em 25, Thiago. Isso em 25. 25. 51 jogos, 45 como titulares, 7 gols, 9 assistências, 253 minutos para participar de um gol, 2,3 passes decisivos por jogo. Isso eu nem vou ler. 0,3 grandes chances criadas por jogo, 81%. Isso é importante, 81%. Não, mas sabe que esse 0,3 que Não, chance mas que é o jogo? não, é o torcedor fazer conta. Eu tô falando para o O torcedor ideal que é tem em casa. colocar, ele cria uma grande chance a cada tantos jogos, sabe? Assim, E assim, a tem- cada Não, minuto. tem outro dado fraciona que o eu acho negócio, não. Tem um outro Fraciona, dado que não facilita pro povo. aparece, que é a pré-assistência. Sim. Muitas vezes Pré-assistência. Adoro isso. deixa o Adoro. William deixa o William no momento perfeito para cruzar. Aqui, professor Léo Gomide que falava isso. Porque o Professor Léo Gomide falava o seguinte, é o penúltimo passe. É o camisa 10, né? Eu sou Penúltimo muito passe. suspeito para falar do Matheus Pereira, porque... Você é muito fã, muito fã? Eu sou muito fã. É um jogador diferente. O jeito que ele trata Muito a bola, diferente. que ele roda o jogo, que ele clareia um jogo, que ele acha um lateral, que ele vira o jogo. Se você tivesse escolhido o As seu time pifadas- hoje, Matheus Pereira ou Arrascaeta? Matheus Pereira. É polêmico isso, o mas... Lô no jogo da imprensa na Toca da Raposa 2 só o- lembrou muito o Matheus Pereira. Só o Gabriel Tava tá no meu lembrando aqui, que foi um assunto que a gente falou na rádio, em 2024, Sim. o Matheus teve 11 gols, E 15 11 gols assistências. e 15 assistências. Poderia ter sido 30 assistências. Então, eu mas lembro de você várias- pegando só o número frio, você fala assim, só o número frio, você pegando só o número frio, você falaria assim,
a temporada de 2024 do Matheus foi melhor. Não. Essa versão, para mim, é bem melhor. Essa versão do Matheus bem melhor. é muito É melhor. bem mais melhor. participativo. A de Mais participativo, 2025, e principalmente sem cara, bola. Impressionante, impressionante. Principalmente sem bola. É para chamar o HG? Para chamar... Ó, a gente vai pro intervalo, mas antes o HG tem um recadinho para você. Gente, ó, tem camisa oficial de graça chegando na sua casa, é presente da Nuve para você. A Nuve pega energia solar, entrega para a CEMIG através dos cabos, leva até a sua casa. E agora a Nuve quer ser sua parceira também, não é só parceira da CEMIG. Para você ganhar camisa oficial, receber em casa, camisa do Atlético ou do Cruzeiro, receber em casa e ainda obter desconto na conta da CEMIG todos os meses. Entre 15% e 25%, eu vou explicar qual é o caminho. A primeira coisa... Você precisa baixar o Nuve App, que é esse aplicativo aqui. E aí, em nome do titular da conta da CEMIG, se for pessoa física, em nome do titular. Se for pessoa jurídica, no nome de quem assina pela empresa. Fez o cadastro, vale para quem paga de R$200 para cima, tá? Fez o cadastro, vai te pedir um cupom. Você torce para o Cruzeiro? Band Cruzeiro. Tudo junto com letras maiúsculas. Você torce para o Atlético? Band Galo. Tudo junto com letras maiúsculas. Usou o cupom. Fez o cadastro, assinou com a Nuve, vai chegar um e-mail. Esse e-mail vai tratar do tamanho da camisa. Depois um voucher para receber a camisa em casa. Além da camisa, desconto na conta da CEMIG entre 15% e 25%. Detalhe, não tem que instalar a placa, não tem obra, não tem taxa.